Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e nessa proposta de debate quero falar com vocês sobre o serviço social no meio ambiente. Eu já tenho um curso na plataforma Ideia Criativa chamado Serviço Social Socioambiental, que aborda essa perspectiva do entendimento das atribuições e intervenções diretas do assistente social no meio ambiente, como um campo de trabalho. Yamamoto nos diz que a realidade está posta diante de nós, cabe a nós, profissionais, imbuídos de um preparo intelectual, técnico-operativo e metodológico, eficiente, competente, nos apropriarmos desta realidade e transformarmos esta realidade em frente de trabalho. O meio ambiente é um excelente, profícuo, fértil campo para o assistente social desempenhar as suas atividades, visto que no meio ambiente se manifesta as principais expressões da questão social. Não é querendo aqui criar uma hierarquia para as expressões da questão social, mas assim como na escola, também no meio ambiente as expressões da questão social se materializam. E para você acompanhar o raciocínio daquilo que eu vou dizer, recomendo que leia o artigo Meio Ambiente e Questão Social, um debate necessário, de Zoraide de Lima Soares Rodrigues e Rosiane Cleide de Souza, que foi a publicação do 4º Congresso Paranaense de Assistentes Sociais, está disponível na internet. Também você pode ler o artigo da doutora Inês, eu esqueci o nome completo dela, doutora Inês da Silva Moreira, Serviço Social e Meio Ambiente, a contribuição do assistente social em programas de aceleração do crescimento como PAC. E vários outros artigos disponíveis aí na internet sobre serviço social e meio ambiente. Também o arquivo da Mariana Sauer e da Edaleia Maria Ribeiro, Meio Ambiente, Serviço Social, Desafios ao Exercício Profissional. Bem, no curso que eu ofereço na plataforma Ideia Criativa Curso, já tem um rascunho sobre o qual eu vou falar ainda que de maneira bem simplista e bastante superficial sobre o serviço social e o meio ambiente. A primeira parte do curso fala sobre a concepção da questão socioambiental dos assistentes sociais. Então, o assistente social precisa compreender as concepções do que é o socioambientalismo, ou seja, as compreensões de como as multifacetadas expressões da questão social se manifestam no meio ambiente. O meio ambiente ele é depredado pelo homem, ele é destruído pelo homem e demora muito tempo para se recuperar da sua destruição. Normalmente as pessoas mais vulnerabilizadas também costumam destruir o meio ambiente, costumam consumir sem dar retorno ao meio ambiente, sem dar sustentabilidade, mas o seu número, grau e profundidade de destruição é bem menor do que aqueles causados pelas grandes empresas e pelos grandes maquinários. Por exemplo, um homem que tira palmito de uma mata protegida, ele pode muito bem replantar o palmito tirado. Mas uma empresa que derruba toda uma floresta de 500, 700, 1000 hectares de palmito para plantar eucalipto, não tem mais como recuperar. Então é muito mais fácil o assistente social trabalhar com o público em geral a respeito da sustentabilidade, de criar projetos de sustentabilidade no enfrentamento das expressões da questão social que levam à exploração da matéria-prima da natureza sem a reposição, porque é isso que acontece. Então, em muitas matas ciliares, apesar de regulamentada e protegida por lei, pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social acabam se aproveitando dessa matéria-prima disponível, natural, e praticando a caça predatória, praticando a retirada de mudas exóticas, de plantas em fase de extinção, de animais, de peixes e flores em situação de extinção. E aí o assistente social entra aí como aquele que vai fazer a mediação entre o meio ambiente e o usuário da sua matéria-prima, da fauna e da flora. E aí, com a orientação devida, já existem em muitos países programas de sucesso que estabelecem o equilíbrio através da sustentabilidade. Então, como é que acontece a exploração do meio ambiente? Ela acontece de duas formas. Primeiro, em função da sobrevivência,
que é aqueles casos em que o sujeito de direito está excluído das políticas públicas e se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social. Esse é o primeiro caso em que se explora o meio ambiente, e a forma de se explorar o meio ambiente nesse caso é de forma sustentável, devolvendo para a natureza ou explorando de forma a não consumir sumária e totalmente o recurso oferecido pela natureza. A segunda forma de exploração do meio ambiente é aquela praticada pelas grandes empresas. E para isso o assistente social também pode trabalhar nas grandes empresas, fazendo um trabalho de sensibilização, responsabilizando a empresa pelo seu impacto negativo perante a natureza e orientando os seus diretores e gestores a criarem uma imagem socioambiental, uma imagem de responsabilidade social, uma imagem de respeito tanto perante a sociedade que consome os seus produtos, como perante os seus próprios colaboradores, e até um projeto de ação, um projeto social de ação que realmente não só maquia a realidade para produzir uma imagem social, mas que traga transformação tanto dentro do corpo colaborativo da empresa, da diretoria da empresa, como das ações da empresa, em devolver para a natureza aquilo que destruiu, que devorou, que consumiu, que modificou e trouxe prejuízos para a natureza. Então a concepção da questão socioambiental perpassa pelo usuário das políticas públicas, que foi excluído da política pública em função das expressões da questão social, da vulnerabilização e da acumulação do capital, e perpassa em segundo lugar pelas empresas. Essas sim são as maiores responsáveis e, neste caso, as mais difíceis de serem lidadas com elas. Então, nós temos aí na história conflitos socioambientais históricos em que as empresas não sofreram nenhuma punição, quem pagou o preço sempre foi o sujeito de direitos, que na verdade era vítima e se tornou o réu da questão. Dentro do curso nós vamos falar de vários conflitos socioambientais que aconteceram no Brasil e também... Exatamente, Juliana Costa, refletir sobre a questão ambiental enquanto expressão da questão social é importante, pois focaliza-se no debate em torno da complexa e contraditória relação entre homem e meio ambiente. Muito bem digitado essa parte, ela é parte da argumentação também defendida por Sauer no arquivo que acabei de citar, e muito bem colocado. Essa questão, a compreensão da concepção da questão socioambiental nos leva aos conflitos socioambientais históricos. Nós temos no Brasil aqui a questão de usinas hidrelétricas, de barragens que deslizaram, deslizamento de terra, nós temos a nível de mundo incêndios e tantas outras questões que nos levam ao entendimento da construção do conceito de responsabilidade socioambiental. Se uma árvore foi cortada, alguém precisa ser responsabilizado pelo corte daquela árvore, porque a árvore ela atua como um filtro purificador de ar a nível mundial. Então, se uma árvore é cortada lá na China, o planeta todo é afetado pelo corte daquela árvore. E dentro da perspectiva da responsabilidade socioambiental, é importante que, se alguém cortou uma árvore, esse alguém precisa plantar 3 árvores da mesma, para que a natureza em 30 anos consiga se recuperar do corte daquela árvore que ocorreu. Então, além da questão da responsabilidade socioambiental, que é a responsabilização, quer seja de indivíduos, quer seja de pessoas do terceiro setor ou do segundo setor, essa responsabilização deve ser parte do entendimento da questão ambiental, das múltiplas facetadas expressões da questão social que levam ao desdobramento da questão ambiental, para que haja uma responsabilização. Mas essa responsabilização não pode ser apenas punitiva, ela precisa ser restaurativa. Não adianta processar uma empresa e essa empresa não devolver à natureza o que tirou de lá. A Isabel Pinto, e os grileiros que destroem para a plantação e criação de gado? Problema crônico, isso. Muito acontece no Amazonas, no Pará, no Acre, em Roraima. Tem gente morrendo em função disso, inclusive nativos da terra, indígenas, aos montes, sendo assassinados, executados, e o poder público, infelizmente, não faz nada ou quase nada a respeito disso. Então, o assistente social, enquanto pesquisador do meio ambiente, também é um sujeito político de direito que precisa, para trabalhar no meio ambiente, entender de meio ambiente. Ou ele faz uma especialização em política socioambiental, ou então estuda de forma autodidata, de modo bastante profundo, para compreender algumas das leis que eu vou citar aqui nessa transmissão ao vivo. O Estado é omisso, exatamente, Isabel, em função dessa omissão, os grileiros e
latifundiários e os donos do capital exploram e não se importam em transformar os nativos indígenas em pasto, em material descartável, desde que eles possam obter o lucro. Então, o assistente social, enquanto também socioeducador ou educador social, também tem a responsabilidade que, trabalhando em qualquer lugar que ele esteja, quer no CRAS, no CREAS, no hospital, na saúde, no meio ambiente ou na educação, ele deve trabalhar também a educação ambiental. A perspectiva de atuação do assistente social pressupõe a educação enquanto sujeito de direitos. E enquanto educação ambiental, aí a gente poderia falar de vários fatores, como, por exemplo, esgoto a céu aberto, esgotos dos ribeirinhos e queimadas, e, enfim, uma série de fatores que levam a reciclagem de materiais consumíveis, reaproveitamento de material usado, dentro da perspectiva da educação ambiental, a separação do lixo para diminuir o contingente de lixo que se acumula na natureza. Enfim, então, enquanto educador social, o assistente social tem como matéria a educação ambiental. E também poderíamos, dentro da perspectiva dos movimentos sociais, falarmos de sustentabilidade e educação ambiental também, dentro de reuniões, de entrevistas, de audiências públicas e principalmente o que eu falo no curso Gestão de Projetos Sociais. No momento de gestar projetos sociais, o assistente social é necessário, é obrigatório levar em conta os impactos ambientais que o seu projeto social vai gerar. Alguns projetos sociais têm a possibilidade ou a perspectiva de gerar impactos ambientais, além de impactos sociais. Se o seu projeto social vai gerar impactos ambientais, ele também precisa gerar sustentabilidade e responsabilidade social, uma vez que ambas se entrelaçam no caminho das atribuições do assistente social no meio ambiente. Então, a intervenção do profissional do serviço social no desenvolvimento sustentável é parte da construção política e da emancipação do indivíduo enquanto produtor de meios de sobrevivência, seja na agricultura familiar, ou seja, transformando em subprodutos os produtos que a natureza oferece. Dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável, o assistente social trabalha como instrumento teórico, um aporte que lhe dá sustentação em todo o seu desenvolvimento profissional, em todo o seu exercício profissional, que é a autonomia do indivíduo, a emancipação, o empoderamento e a geração de rendas, que é a sustentabilidade do indivíduo enquanto sujeito político de direito. Desenvolvimento sustentável significa que hoje você conseguiu construir uma renda através de um bem não durável que a natureza te oferece, e através de um comportamento e uma atitude de preservação, você consegue transformar a produção dessa renda durável e de manutenção continuada para a sobrevivência. Então, o desenvolvimento sustentável é matéria pertinente ao trabalho do assistente social. Então, a questão socioambiental, ela tem causas, motivações, e tem formas de enfrentamento. O assistente social precisa compreender as causas da questão socioambiental e as suas formas de enfrentamento. Olhar para um lixão à beira da estrada, ou próximo da cidade, que contamina nascentes de água, rios, fontes, afluentes, e a partir daí construir toda uma argumentação teórica com embasamento científico, apoiado no escrito de outros autores que trabalham a matéria, não precisa ser necessariamente do serviço social, construir sua argumentação para apresentar soluções que levem em consideração não só o meio ambiente, mas os sujeitos, os atores sociais envolvidos no processo, que precisam ser socialmente incluídos. Então, quando o assistente social, vamos lá, Fernanda Souza Martins, sem dúvida, a questão ambiental que reverbera em todas as políticas públicas. Trabalhei por quase 6 anos na cidade estrutural, Distrito Federal, território que abriga o maior lixão na América Latina, e aí para baixo não consigo ler porque fica fechada no comentário. Mas só o início do seu comentário, Fernanda Souza Martins, foi excelente. Parabéns pelo seu trabalho. Então, a questão socioambiental é uma área ampla para o assistente social trabalhar, mas é uma conjuntura que demanda um conhecimento específico, que não é estranho às outras ações do serviço social, porque continuará trabalhando com a mesma matéria, que são as expressões da questão social e o sujeito político de direito que é vítima dessas expressões, que sofre essas expressões, que passa pela agrura das expressões da exclusão social, da vulnerabilidade e do risco social. Então, a ética ambiental e o debate histórico do meio natural é parte das discussões também,
existem aí desafios e perspectivas que o serviço social precisa construir e superar na história da esfera socioambiental. Precisa compreender e criar formas da utilização, ou seja, do uso racional dos recursos naturais e bem públicos. Hoje nós temos um problema muito grave, principalmente relacionado à juventude. A situação está tão grave que as escolas a nível municipal não podem mais nem sequer ter papel higiênico no banheiro, porque os jovens adolescentes de hoje estão se comportando de uma forma incompreensível, e isso tudo é em função de uma educação doméstica que tem faltado em muito com o diálogo e com a afetividade, de acordo com como ensina, como determina a reconstrução ou a restauração dos vínculos afetivos. Então nós temos aqui competências materiais e imateriais em meio ambiente, competências legislativas em meio ambiente, a constitucionalização da proteção do meio ambiente, ainda em discussão a lei do meio ambiente, uma lei que no Brasil não sei quantos anos ainda será suficiente para estabelecer. A Política Nacional do Meio Ambiente, ou seja, a Lei 6938 de 1981, que já passou muitos anos de ser reformulada, refeita, reatualizada. A cooperação entre os entes federativos, a LC 140 de 2001, precisa entender também o assistência social de licenciamento ambiental, lei dos recursos hídricos, o desenvolvimento regional e sustentável e o zoneamento ambiental, a legislação ambiental e a política pública e as políticas públicas no Brasil, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, a lei do SINUC, lei da Mata Atlântica, lei florestal, áreas de preservação permanente, reserva legal e as possíveis mudanças na legislação sobre proteção e defesa civil. Aí existem muitas lacunas e desafios da legislação ainda ambiental pertinente aos temas tratados que o assistente social vai se deparar nesse campo de trabalho, e ele precisa construir, às vezes até de forma emergencial e urgente, resposta a essas demandas que ainda não são tratadas em nenhuma lei, são tratadas apenas em artigos e escritos por parte de ambientalistas. E dentro da perspectiva de leitura de arquivos ambientalistas, o assistente social precisa sempre estar atento para não ser para não se transformar num higienista, acabando por prejudicar o usuário da política pública. Ele precisa ter um olhar mais holístico, que encontre caminhos e formas de incluir o sujeito da política pública e não de piorar ou potencializar os seus processos de exclusão, de aumentar as suas vulnerabilidades e riscos sociais. Precisa ter um olhar mais sensível para encontrar uma saída dentro desse antagonismo que existe entre os ambientalistas, a política pública e o usuário da política pública, que é aquele indivíduo que teve o seu direito negado, teve a sua vida social alienada no processo de acumulação capitalista. Então, precisa também entender, o assistente social precisa também entender da lei de acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado, que é a lei 13.123 de 2015, a política nacional sobre mudança do clima, que é a lei 12.187 de 2009, a política nacional para os recursos do mar, decreto 5.377 de 2005. Juliana Costa, triste, muito triste, Fernando, esta situação que está ligada ao meio ambiente e o homem, partindo da perspectiva de que não pode se ignorar o fato de que os problemas enfrentados pelo meio ambiente, só consegui ler até aqui, depois eu comento o seu comentário, Juliana. Precisa também o assistente social conhecer sobre caça e pesca, fauna, recursos pesqueiros e conservação versus proteção aí em relação à população ribeirinha, em relação à população de povoados e comunidades quilombolas. Precisa entender e estudar sobre poluição, agrotóxicos, resíduos sólidos e saneamento ambiental, política nacional de educação ambiental, meio ambiente e segurança alimentar e outras lacunas normativas e conflitos. Isso perpassando assim apenas de uma forma bem similar, bem simples, bem superficial, apenas a abordagem do trabalho do serviço social no meio ambiente. Se você quiser participar do meu curso, aproveite. É um curso com um certificado de 180 horas de duração, muito conteúdo, que está custando apenas R$90. Você tem até 3 anos de direito de acesso ao curso e possíveis atualizações.
Muito obrigado por assistir o meu vídeo. Boa noite.